Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno. Muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Desde já, peço a você para deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Porque hoje, nessa segunda-feira, dia 22 de maio, a gente vai atualizar com tudo o que aconteceu nesse dia do Vascão, beleza? Tem muita informação, o Vasco já acertou o primeiro reforço aí dessa janela de transferências que vai vir agora em junho, no meio do ano, né? Então o Vasco já acertou, inclusive, pré-contrato com o atacante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Serginho é o nome dele, que jogava, né, no caso, vai jogar no Vasco na Turquia. E o Vasco também tá negociando aí com Bruno Henrique, aquele que já jogou por Corinthians, Palmeiras e também tá na Arábia Saudita. O Vasco que finalizou, por enquanto, essa sétima rodada com 6 pontos, pode aí inclusive entrar no Z4, a gente vai falar um pouco sobre isso e também dar todos os detalhes sobre essas contratações, enfim. Também lastimar hoje, temos aí uma péssima notícia para um ex-jogador do Vasco que acabou falecendo, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Por isso, conto com sua ajuda, conto com seu like, com sua divulgação aqui no canal do Pedrosa e vamos logo para as informações. Bem, para começar o vídeo, a gente começa com uma notícia bastante triste, muito lamentável, assim, triste e dolorosa, né? Que é essa situação do zagueiro do Vasco, ex-zagueiro do Vasco de 28 anos, Cadu Fernandes, teve passagens pelo Vasco, foi revelado pelo Vasco, né? Jogou por outros clubes também do Campeonato Carioca, do futebol carioca, como Macaé, jogou pelo Boa Vista, enfim. Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, como é conhecido como Cadu Fernandes, morreu em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro hoje, né? Aos 28 anos, o acidente aconteceu às 4 horas da manhã desta segunda-feira na Avenida Brasil. Ele estava acompanhado quando o carro capotou, como dito, às 4 horas da manhã na pista central da Avenida Brasil, próximo ao bairro de Manguinhos. As duas pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, e não correm risco de vida. O Vasco, clube que inclusive o revelou, usou as redes sociais para lamentar a notícia do trágico acidente. Cadu Fernandes, como era chamado, né? E foi formado nas categorias de base do Clube Cruz Maltino, mas deixou o clube apenas para atuar a equipe profissional. Só as aspas do Vasco, né? Como o Vasco colocou, abre aspas. O Vasco da Gama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Cadu Fernandes, de 28 anos, cria de São Januário. Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos, descansem em paz, lamentou aí o clube através de suas redes sociais. Ele que estava começando sua trajetória no Macaé para disputar o Campeonato Carioca A2, né, que é a segunda divisão, digamos assim. Ele havia assinado com o clube no início do mês e disputou 2 jogos pelo torneio estadual. O Leão Carioca cancelou o treino que havia marcado para esta segunda-feira, dia 22 de maio. A gente deixa também aqui através do canal do Pedrosa, tanto eu como o Pedrosa, a gente deseja forças à família de Cadu. Enfim, é uma situação muito complicada. Ele que havia postado recentemente história com o filho no seu Instagram, enfim, com uma dor muito grande. Então a gente só lamenta, muito terrível tudo isso que tem acontecido com ele. Bem, o Vasco fechou, né, essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro aí com 6 pontos. Isso porque o clube, como todo mundo sabe, perdeu para o São Paulo no Morumbi. Mais uma derrota do Vasco, uma situação muito complicada, muito tensa, né? E faz com que o clube, inclusive, vá atrás de novos reforços. E é isso que aconteceu. O Vasco acertou aí a contratação do atacante Serginho, que estava no Giresunspor da Turquia. O Vasco acertou a contratação de novo atacante para a temporada, que trata-se dele, Serginho, que está atuando no Giresunspor da Turquia desde 2020. O vínculo do jogador de 28 anos com o time turco acaba em junho e o atleta assinou um pré-contrato com o Clube Cruz Maltino e se apresenta ao novo clube ao término do compromisso com a equipe europeia. A operação foi intermediada pelo ex-jogador de futebol Amaury Nunes, atualmente empresário, e Serginho atua no futebol internacional há muito tempo. Em 2015,
ele jogou pela equipe lá no Kosovo e acabou também no ano seguinte indo para um time da Albânia em 2016. De 2017 a 2020 ele vestiu a camisa de um time na Macedônia do Norte, o Uşakspor. Então, em 2020 ele chegou à Turquia para jogar inicialmente a segunda divisão do campeonato turco, acabou subindo pelo clube turco. Até o momento tem 92 jogos, 10 gols e 19 assistências. A informação que o clube tem interesse foi noticiada aí pelo portal Jogada 10 e a informação do acerto foi dada pelo companheiro de Lucas Pedrosa, grande amigo aqui do canal, Vene Casagrande, excelente jornalista e referência para qualquer um que trabalha com isso. Como já dito, ele passou aí por clubes do Kosovo, Macedônia do Norte e também aí jogou pela Albânia também. Mercados extremamente alternativos, né? Então aí fica uma questão um pouco complicada, uma incógnita muito grande. Particularmente não adianta, que acho que pouca gente conhece do futebol do Serginho. Acho bem difícil alguém saber de muitos detalhes sobre ele. Existem muitos números, como na última temporada, nessa temporada que acabou de se encerrar, 2022-2023, ele tem 29 jogos, 3 gols e 6 assistências. É torcer, né, para que ele faça vista muito bem a camisa do Vasco, seja um bom reforço. Ele que está assinando com o Vasco até o fim de 2024, assinando um pré-contrato, na verdade, válido por 18 meses a partir de julho desse ano. Então o atleta aí de 28 anos vai jogar até o fim de 2024. É ver como é que ele vai se dar com a equipe, a adaptação, porque ele sempre jogou mais em futebols mais alternativos. Então, em mercados mais alternativos, perdão. Então, fica essa incógnita. É uma contratação meio aposta, provavelmente. Um valor abaixo. O Vasco tá nessa busca, porque parece que ainda não tem muito esse retorno financeiro da 777. Ela ainda não investiu, de fato, aquilo que pretende investir nesse meio de ano. Isso porque tem uma questão também de fluxo de caixa. O Vasco chegou, inclusive, a atrasar pagamentos de alguns jogadores. Situação bem complicada que o Vasco está passando nesse momento, além, óbvio, da questão esportiva, né, dentro de campo, que o Vasco vive um momento de estar à beira de entrar no Z4, inclusive pode entrar, até o momento não está, estou gravando esse vídeo, mas caso o Cuiabá vença hoje, pode sim passar o Vasco, vence o Cruzeiro, está jogando agora nesse momento. Então, assim, uma situação bastante complicada e é muito necessário os reforços. Então é importante que contrate e aquela coisa, saber se vai se dar bem, se Serginho vai ser um bom reforço. Particularmente, não é o reforço ideal para mim, não acho o reforço ideal, mas quem sabe, é torcer agora, já foi contratado, o resto da gente torcer. E eu quero saber, torcedor, a sua opinião, comenta aqui pra gente a sua opinião, o seu compartilhamento, sua fala é muito importante pro canal do Pedrosa, a gente leva muito em consideração, tô sempre lendo todos os comentários, então por isso peço a sua participação, comenta aqui, que é muito importante pro canal do Pedrosa. Bem, outra informação aqui para a gente falar é sobre a contratação do volante Bruno Henrique, que já passou aí por equipes como Corinthians, fez muito sucesso no Corinthians, fez muito sucesso na equipe do Palmeiras também e recentemente agora está na Arábia Saudita. Acontece que ele surge como o principal nome da lista de reforços do Vasco para a próxima janela de transferências. A informação é do portal Jogada 10, Carlos Beberto, meu amigo pessoal, excelente pessoa, excelente jornalista. Indico você também para acompanhar lá o trabalho dele, é competentíssimo. E o volante de 33 anos, como já disse, ex-Palmeiras e ex-Corinthians, está em fim de contrato com o Al Ittihad lá na Arábia Saudita e chegaria de graça ao Vasco no início de julho. Além dele, o portal Jogada 10 já havia falado sobre o Serginho, acabou se confirmando a contratação e, aliás, a tendência das negociações da SAF no momento serão assim. Afinal, o aporte de mais de 100 milhões de reais está previsto apenas para setembro. Com isso, diferentemente do início do ano, a diretoria busca perfis de jogadores que venham tendo destaque, mas sem a necessidade de investimento financeiro no ato da contratação. Isso porque, em setembro, a janela se fecha novamente. Os alvos do Vasco são bem definidos. Um volante, um meia e um atacante que atue pelos lados. Um zagueiro e um lateral esquerdo, dependendo da renovação de Paulo Vitor, estão entre as possibilidades. Diante da concorrência e dos custos para trazer Cuéllar, que é do Al Hilal, a diretoria já retomou um papo, um namoro antigo, defendendo justamente o rival colombiano. Afinal, Bruno Henrique já foi especulado em janeiro, mas não foi liberado. Ele fez 36 jogos, tem 2 gols e só mais 2 assistências pelo Al Ittihad nesta temporada.
Então vamos ver o que é que vai acontecer. Mais um nome aí, um nome importante. 33 anos, é um reforço mais experiente, né? É bom saber que o Vasco também quer contratar alguns jogadores mais experientes, com mais casca, com mais bagagem de futebol brasileiro. Isso é muito importante. Quem sabe ele não possa ser também uma liderança do Vasco, caso ele venha. Então é muito importante. Eu vou seguir sempre apurando. Vamos ver cada atualização que eu tiver, ou que Pedrosa tiver. Você não vai perder nada, por isso é super importante para você ativar, se inscrever, né, no canal primeiramente, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do nosso Vascão. Bem, então é isso, torcedor vascaíno, um vídeo rápido, um vídeo curto aqui para atualizar com o que aconteceu de importante no dia. Peço a você desde já, como já tinha pedido antes, mais uma vez, para você deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei, se inscreva também no canal se não for inscrito, para você não perder nenhuma informação sobre o nosso Vascão. Agradeço demais sua audiência, tudo que você faz aqui pelo canal do Pedrosa, beleza? Tamo junto, um meu abraço, uma ótima noite a você, amanhã tem mais vídeo, valeu e tchau!